Fica à vontade, a casa é sua, cara. Beleza. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Luan, consultor em PNL sistêmica, né, tenho formação em hipnose, psicologia e atualmente faço atendimentos online, né, e dou suporte a cursos com os cursos do Bruno Gianoli no programa de emagrecimento também. O tema é bem fascinante, né, inclusive a programação neurolinguística, né, a parte linguística é bem importante na PNL, porque é através da linguagem que a gente modifica a nossa realidade, né, nossas estruturas de pensamento também, né? Então, é um tema que dá para discorrer sobre muitos assuntos, né? A PNL tem a questão de como o modo como a gente usa as palavras e as palavras que a gente usa vão impactar nas pessoas e na gente mesmo, né? As palavras que a gente usa com a gente mesmo, né? Nosso diálogo interno, né? Quando a gente está conversando com a gente mesmo, a gente também usa algumas palavras e dependendo de como essas palavras estão organizadas, ela vai gerar um efeito que pode ser positivo ou não, né? Então, muitas pessoas falam consigo mesmas, né? Remoem já os internos negativos, inclusive processos depressivos. As pessoas tendem, né, a utilizar diálogos internos que colocam a pessoa para baixo, né? E tudo que a gente pensa, seja em diálogos internos, as imagens que a gente cria, vai gerar emoções, estados internos em nós mesmos e nos outros, né? Nossa comunicação gera efeito nas pessoas e em nós mesmos. Então, pessoas que tendem a ficar mais contentes, elas tendem a ter também um diálogo interno mais é, melhor, melhor adaptado para aquele estado, né, que a pessoa quer gerar em si mesma, né? Ela fala consigo mesma, às vezes, em um tom de brincadeira. É inconsciente, a maioria das pessoas não se dá conta disso, né? Mas com a PNL a gente consegue se conscientizar do nosso diálogo interno, né? Das palavras que a gente utiliza para modificar por outras mais úteis, né? E de impacto mais positivo. E uma coisa que é bem interessante é quando a gente acorda, né? Inclusive, a prática ao vivo que eu gostaria de fazer hoje, ou pelo menos uma delas, é pegar alguém que estiver ouvindo a gente, se tiver alguém aí que já está no chat, o Roberto está tirando o fone aí, se tiver alguém no chat que tem dificuldade de acordar, suba aí para fazer uma prática ao vivo, no sentido de modificar as palavras que a gente diz internamente para acordar num estado melhor, né? Acordar num estado de mais recursos. Então, é uma prática ao vivo que eu ficaria muito feliz, né, de estar fazendo. E, e pode reparar, todo mundo, quando acaba de acordar, a maioria das pessoas, pelo menos, né, para não criar uma generalização, elas falam consigo mesmas. E se você é aquela pessoa que, quando acorda, fica ainda remoendo na cama, quer colocar a sonequinha, né, de 10 minutos ali no celular, tem aquela dificuldade, provavelmente alguma coisa internamente acontece em você que gera esse estado. E tem pessoas que já acordam cantando, já acordam pulando da cama. Alguma coisa elas também fazem internamente que inicia esse estado e a gente pode aprender com essas pessoas, né? Então, a linguagem ela é útil tanto no sentido de fazer modificações em nós mesmos, quanto nas pessoas, né? Na PNL a gente tem a hipnose conversacional, o modelo de Milton, né? A forma como a gente usa os padrões de linguagem vai causar uma representação interna na pessoa que vai gerar uma emoção, vai engajar a mente inconsciente da pessoa de um jeito diferente, caso a gente não usasse esses padrões. A gente também tem o metamodelo de linguagem, né? Quem já viu aí as práticas ao vivo, percebe que eu faço bastante perguntas, né? Ou seja, a pessoa traz uma estrutura e eu vou fazendo perguntas que vão modificando e especificando essa estrutura, clarificando, gerando insights, né? E modificando aí o quebra-cabeça que às vezes está montado, a gente bagunça todo o quebra-cabeça para montar ele de novo de uma forma que tem uma imagem mais positiva no final. E através das perguntas, né, que a gente faz, que a gente consegue isso no metamodelo e também do modelo de hipnose conversacional, que a gente vai eliciando os recursos para que a pessoa consiga fazer essa remontagem. E fora também a ressignificação verbal, né? Às vezes a pessoa ela tem um modelo de mundo e aquilo que ela está percebendo gera uma emoção nela e a gente criando um outro significado, e a gente faz isso através da linguagem, a pessoa percebe o evento diferente, muda o ponto de vista e aquilo deixa de ser uma limitação. Nas práticas ao vivo isso fica bem claro, né? Quando a pessoa, às vezes ela dá risada e fala, nossa, não tinha percebido isso antes, ou estou vendo de um outro ponto de vista essa questão. Isso são
maneiras, né, de trazer outros significados. Então, isso é bem interessante também. E é interessante a gente perceber que a nossa linguagem, na verdade, é um mapa de mundo. Eu já vou falar sobre isso, mas antes eu quero ver se o Roberto quer comentar alguma coisa, né? Ver se o pessoal do chat aí eu já entro nessa questão do mapa, né? Que é tão falado na PNL. Tá sem áudio. Áudio. Esse áudio às vezes me pega. Não, pode ficar à vontade. A casa é sua. Só o pessoal aí do chat, você está ouvindo bem. A Angélica já disse que sim. Né? Né? O pessoal está ouvindo bem, então tá ótimo. Pode continuar. Quem não chegou ainda, o pessoal reclama que eu aviso em cima da hora, né? Mas é porque se eu aviso antes, o pessoal reclama. Não como é ser humano. Mas quem não vê esse pedacinho pode ver a reprise que valeu a pena já o que ele disse até aqui. Mas pode continuar, cara. A casa é sua, pode ficar à vontade. Bacana. Se alguém tiver alguma observação aí, pode ir fazendo do lado aí que a gente vai acompanhando aqui. Enquanto isso, a casa é sua, pode ficar à vontade. Perfeito. Bom, a linguagem que a gente usa para descrever o mundo, só que a linguagem não é o mundo, né? A linguagem, como a gente diz em PNL, ela sempre vai distorcer o mundo, ou seja, vai atribuir significado. A linguagem sempre vai omitir, é impossível a linguagem falar tudo que tem no mundo, né? E porque o mundo tem muitas informações e a linguagem vai falar uma parte dessas informações e às vezes dá mais ênfase para uma parte, mais ênfase para outra. E a linguagem também generaliza, né? Então, a linguagem cria um modelo, um mapa de mundo, ou seja, o mapa não é o mundo. O mapa ele serve para a gente se orientar no mundo. E tem mapas que orientam bem e tem mapas que não orientam bem, né? E o mapa nunca vai ser o mundo, até porque se o mapa tivesse todas as informações do mundo, ele já seria o mundo. Então a gente cria um mapa, né, que ajuda a gente a ter os resultados que a gente quer, né, superar as limitações. As limitações têm um mapa, a gente modifica para que a pessoa consiga superar aquilo. E a linguagem, até para dar um exemplo, né, a gente usa a palavra banana. E aí a banana está lá na fruteira. Só que a banana às vezes não está madura, mas a gente usa a mesma palavra, banana. E aí no dia seguinte a banana já está de um outro jeito. A gente continua usando a mesma palavra. E aí a banana vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai ficando no estado legal. Só que depois ela vai deteriorando, deteriorando, deteriorando. E a gente usa a mesma palavra banana para uma coisa que se transforma segunda a segunda. Né? Do dia para o outro ela está diferente, mas segunda a segunda aquilo está se transformando. Ou seja, a palavra ela se refere a algo no mundo, mas aquilo que está no mundo tem muito mais informação e vai se transformando continuamente. E as palavras não dão conta. Então, qual que é a sacada? A gente entender como usar as palavras de forma a mudar a percepção de mundo que gera as limitações ou alcança os recursos. Porque, né, a gente reage emocionalmente à nossa percepção da realidade, não à realidade em si. Né? Quando alguém diz assim, olha, que nem a gente já viu aqui na live, o sapo me causa medo. Isso é uma percepção de mundo. A pessoa não está reagindo ao sapo, ela está reagindo à percepção que ela tem do sapo. E quando a gente fez a prática ao vivo aqui, de fazer essa modificação da percepção, a pessoa vai tendo uma resposta emocional diferente àquilo que está no mundo. O sapo não mudou, o sapo continua sendo sapo, ele continua pulando igual o sapo, mas a pessoa percebe ele diferente, né? A gente muda a percepção de mundo. Isso vale para qualquer problema. Né? Então a pessoa tem medo de falar em público, ela não está com medo do público, ela está com medo de como ela percebe o público, como ela percebe a si mesma diante do público, e às vezes essa percepção gera a emoção de ansiedade, de medo, e conforme a gente muda essa percepção, e a gente faz isso através das palavras, né? Quem viu a prática ao vivo aqui, que a gente trabalha essa questão, eu só fiz perguntas, eu só fiz ginástica conversacional, fui iniciando recursos, tudo através da linguagem. Quando chegou na intervenção, na verdade, a intervenção foi 90% linguagem. E aí a gente muda a percepção de mundo de forma que a pessoa perceba a situação de uma maneira diferente. E isso a gente faz através da linguagem, de vários modelos de linguagem, né, que a programação neurolinguística, a hipnose traz para a gente, para estar podendo utilizar e mudando, né, as questões que a gente precisa. Então, eu diria que essa parte da linguagem é uma das mais importantes, né, no que se refere a estar mudando, né, padrões de pensamento, limitações,
E às vezes a gente pode mudar problemas através de um bate-papo, né? O Bruno uma vez esteve aqui, né? O Bruno Geral, ele falou que só conversando com o amigo dele do trabalho, né? Percebendo a estrutura, contando histórias, metáforas, né? Que é um assunto bem fascinante. O amigo dele emagreceu 20 quilos, mas para o amigo dele foi só um bate-papo. Ele nem atribui isso às histórias, às metáforas, né? Para ele, não, é que eu mudei uma coisa aqui, aí eu fiz isso, aí deu certo, beleza. Porque através do bate-papo, que na verdade tem todos os padrões, né? Se a gente entende os fundamentos da linguagem e utiliza eles a nosso favor, a pessoa vai modificando internamente a mente dela, né? Os padrões mentais que geram as limitações, as emoções que a pessoa não quer sentir, por outros padrões que geram emoções mais produtivas, úteis e agradáveis. Então a linguagem é um recurso muito poderoso, né? A gente entendendo como funciona a linguagem, a gente é capaz de influenciar as pessoas positivamente, né? A gente também já falou aqui sobre vendas, e grande parte do processo de vendas envolve a linguagem, né? Então a gente usar a linguagem de uma maneira que vai ajudar a pessoa a escolher o melhor produto que para ela faça sentido, que ela fique satisfeita, e quando ela vai para casa, ela olha o produto, ela brilha, dá um brilho no olho, ela fala, eu vou continuar comprando lá porque eu me senti bem, né? Então, a pessoa, ao invés de ter o remorso do comprador, ela continua comprando aquilo de você mais vezes, né? Então, todo mundo acaba ganhando quando a gente entende como funciona a linguagem, os processos de pensamento, né? E como que a linguagem impacta nos nossos processos de pensamento, na nossa fisiologia e no nosso modo de perceber o mundo. Então, durante a live a gente vai estar explorando, né, sobre isso, entendendo como que utilizar a linguagem de uma maneira que seja mais efetiva e também evitar erros que a gente que são interessantes de evitar mesmo, né, para não gerar o oposto do que a gente quer nas pessoas, às vezes emoções negativas, representações que não são legais. A gente vai estar entrando mais profundamente nisso também. E quem sabe aí alguém nos disponibiliza a fazer práticas ao vivo, a gente mostrar tudo isso na prática, né, que é o que a gente vem fazendo bastante, e deixar ainda mais lúcido para o pessoal que está em casa.